Caxias vence o jogo por 1-0, placar mínimo, mas consegue uma vantagem interessante para o jogo da volta, o jogo que pode valer o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo em que o Caxias poderia e até merecia ter feito mais do que simplesmente 1-0, mas este acabou sendo o placar e que ficou amargo, principalmente com o pênalti perdido pelo Rafael Gava no finalzinho de jogo aqui no Estádio Centenário. Mas foi um jogo com amplo domínio do Caxias. O Caxias conseguiu estabelecer, principalmente no primeiro tempo, alguns momentos de pressão. Fez o gol logo aos 12 minutos com o Michel, numa jogada muito interessante do Wagner para o Foguinho, do Foguinho para o Michel, que de primeira fez um bonito gol. Deu a impressão de que o Caxias conseguiria ampliar, mas isso não acabou se confirmando. Até algumas oportunidades foram criadas, mas ou foi o goleiro adversário, acho que mais erro até de conclusão do Caxias do que propriamente dito o goleiro Jonathan salvando. Mas é uma vantagem de 1-0 de um Caxias que não toma muitos gols no campeonato, mas que vai enfrentar um time que está 100% em casa e que vai tentar manter essa escrita jogando sábado que vem lá na Arena da Amazônia. O ponto que o Caxias pode se apegar, o torcedor grená pode se apegar, é que tecnicamente esse time do Manaus, talvez dos adversários que o Caxias enfrentou, tenha sido o time que menos apresentou armas contra o Caxias, menos futebol mostrou. Se estava economizando para o segundo jogo, veremos na semana que vem. Mas em relação aos times que o Caxias se enfrentou na primeira fase da Série D e que depois teve também o Avenida como adversário novo na segunda fase para enfrentar um Cianorte repetido, adversário repetido na terceira fase, bom, até aqui, desses adversários que o Caxias teve, o time do Manaus talvez seja a equipe tecnicamente mais frágil. Mas ainda assim eu vou repetir, ninguém chega nessa etapa da competição por acaso. O certo é que o Caxias conseguiu uma vantagem e que tem que ser inteligente para fazer desta vantagem o ponto de partida para um bom resultado em Manaus no próximo final de semana. E aí, confirmando, seja com um empate ou com uma nova vitória, o Caxias pode sim comemorar a classificação para a próxima etapa e já estando na fase semifinal, ficar com o sentimento de dever cumprido pelo acesso que já estará conquistado. Agora, as mensagens preconceituosas foram publicadas por torcedores do Caxias, time da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe disputa a vaga na terceira divisão com o Manaus Futebol Clube. O jogo de ida foi no último domingo, mas antes da bola rolar em campo, uma verdadeira guerra se instalou nas redes sociais. Esse timinho de índio é muito ruim, vão apanhar na semana que vem, disse um torcedor do time gaúcho. Caxias tem time, Manaus Futebol Clube tem tribo, disse esse outro torcedor do time sulista. O tom preconceituoso das postagens crescia a cada nova publicação. As agressões começaram assim que o time manauara chegou ao Rio Grande do Sul. A equipe ficou hospedada em um hotel próximo ao estádio onde iria acontecer a partida e foi incomodada durante toda a madrugada com fogos de artifício e também com palavras de ódio ditas pelos torcedores do Caxias. Por causa das explosões e dos fogos, o sistema de chamas do hotel chegou a disparar e o alarme ensurdecedor tirou o sono dos jogadores. Esse alarme de meia hora para atrapalhar o sono dos nossos atletas. A situação deixou em alerta torcedores apaixonados pelo futebol do Amazonas. A forma pejorativa como colocam é que realmente estimula um preconceito desnecessário com uma cidade que é uma das mais belas da região, uma cidade que contribui imensamente com o PIB, que hoje é uma metrópole como Manaus. Manaus é hoje a 7ª cidade mais rica do Brasil. Por aqui são produzidos a maioria dos produtos eletrônicos consumidos em território nacional e usados pelos agressores. O desconhecimento sobre a realidade dos estados da região norte deixa aberta a discussão sobre uma presença forte de comportamentos preconceituosos na sociedade brasileira, a chamada xenofobia. Tudo isso advém dessa falta de informação, dessa noção clara do que é o Brasil. E o Brasil, nesse aspecto, ele é importante, ele é bonito, porque ele é um encontro de culturas, encontro de grupos sociais diferentes. No jogo de ida, pelas quartas de final da Série D, o Manaus perdeu por 1-0. A decisão do mata-mata acontece no próximo sábado, na Arena Amazônia. O time da casa promete que a hospitalidade do povo amazônico irá prevalecer em meio à rivalidade com o time adversário. O verdadeiro brasileiro, as origens são indígenas. O verdadeiro brasileiro é indígena. Então eu fico muito tranquilo
e muito cavalheiro para dizer que nós somos indígenas mesmo e temos orgulho de ser índios. Bola do Derlan em frente à grande área, bateu em cima do Thiago Salles e caiu a bola na ponta direita agora para Vitinho, chegou no fundão do campo, cruzamento feito, Hamilton tentou brigar pelo alto, Matheus Oliveira, batida no travessão, gol do Manaus! Rossini bateu no travessão e caiu dentro do gol aos 25 minutos. Lá na frente o Manaus, 1-0 para o Manaus, estremece o estádio da Arena da Amazônia. Pega essa ali, pega essa, Luque. Explosão manauara na Arena da Amazônia, lado direito, cruzamento do Igor. O Hamilton ajeitou de cabeça. Houve o toque do Matheus Oliveira que escorou para trás, sozinho, Rossini dentro. Tem lateral a equipe do Manaus do lado da área do Caxias pela ponta esquerda. Banda colocou forte na área, protegeu ali, a bola foi passando, sobrou pro meio, batida, é gol. Eu não acredito nisso. Mas eu não acredito nisso. O Vitinho bateu para trás, deixaram o cara livre, é o gol dos caras. Aos 39 minutos é o gol dos caras. Mas o que é isso, Bruno Mucchi? Uma falha total da defesa do Caxias. Total, gigante a falha da defesa do Caxias. Latereio do Panda para o meio da área. Houve o latereio e a zaga não cortou, passou na frente do Li também. Ela ficou viva. E no segundo poste estava o Vitinho. Passe para trás. O Vitinho tocou para trás. Ela sobrou dentro da pequena área para o jogador da equipe do Manaus. Apenas fazer o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Explode a Arena da Amazônia. Mais um gol do Manaus. A classificação agora vai ficando com a equipe manauara. Trabalho de empurrar para o fundo da rede. Explode a Arena da Amazônia. Esquerdo tentando agora. O Diego Miranda cruzou, afasta mal a defesa. Bola voltou pro Miranda no bico da grande área. Carregou, deu na ponta agora pro Diniz. Vai cruzar pé esquerdo. Cruzamento feito na boca do gol. Desviou. Thiago Salles. A bola tá viva ainda. Brigou o próprio Thiago. Bateu na mão do cara. Bateu na mão do cara. Seu juiz pipoqueiro desgraçado do Mafiga. Vai pro ataque agora o time do Manaus. Bola colocada, Matheus Oliveira na grande área, fez a finta, vai marcar o gol, vai marcar o gol, marcou o gol, marcou o gol, marcou o gol. E esse desgraçado desse juiz sem vergonha não marcou o toque de mão. Teve um toque de mão do Márcio Passos na grande área, esse calhota do árbitro não marcou. Expulsa um jogador do Caxias que toma 3-0 e o Manaus está subindo. 48 minutos, Bruno Mucchi, 3-0. Olha, tive impressão, a mesma impressão que eu tive de pênalti. O Thiago Salles subiu e a bola tocou na mão do Panda. Olha, não invalida a campanha do Manaus. O Manaus foi melhor que o Caxias na competição inteira. Agora, essa arbitragem ruim anulou um gol do Caxias no primeiro tempo e agora não deu um toque de mão na área do Manaus. Esse mesmo juiz que na Copa do Brasil foi salvo pelo VAR no jogo do Bahia com o Grêmio, hoje não tem VAR para se esconder. E uma arbitragem incompetente está tirando o Caxias da condição de brigar pelo acesso. Os erros do Caxias são inequívocos, não vamos deixar de lado, mas passa pela arbitragem, uma arbitragem ruim. Uma arbitragem que hoje está decidindo o jogo. Os jogadores do Manaus ainda provocam. O Michel está incontrolável aqui na beira do campo. O Michel sofreu um soco, o jogador do Manaus. E o Matheus Oliveira vai rebolando. O Matheus Oliveira vai rebolando, o cara que fez um gol no contra-ataque e que mostrou muitíssimo pouca qualidade nessa decisão, de uma arbitragem muito ruim, que anulou um gol legítimo do Caxias e não deu um pênalti claro no minuto final do jogo. O Caxias está perdendo o jogo, está sendo eliminado. Pode terminar logo essa palhaçada de jogo aqui no estádio da Arena Amazônia, porque o Caxias está perdendo para um time, para a torcida, mas também pela essa arbitragem horrorosa que a gente está vendo aqui. 51 minutos e meio. 51 minutos e meio. Pode terminar o jogo. Olha o Matheus Oliveira ali, ó. O Matheus Oliveira, que mostrou as nádegas para a torcida em Caxias do Sul no fim do jogo. Hoje tá fazendo o que quer. Só não mostrou muito futebol, né? Foi oportunista, fez um gol. Mas é um cara que só provocou e que jogou muito pouco. O Caxias está sendo eliminado, tomando 3-0 do Manaus, aqui na Arena da... É invasão de campo, os caras vão comemorar.
O pessoal não está muito acostumado com torcer em jogo grande. Agora, é lamentável. Os jogadores do Caxias argumentam com o juiz, o Foguinho vai lá, o Diego Miranda fala, não é o Diego Miranda, é o Márcio Jonathan. Eles falam com o juiz, mas não adianta. O juiz pipocou legal. Pipocou legal. Eu acho que já deveria terminar logo essa parada, viu? Deveria terminar, já 53 minutos, não vai ter reversão. Terminou o jogo. O Manaus subiu. O Manaus subiu. 3-0 para o Manaus. Os jogadores do Caxias podem cumprimentar o juiz, afinal de contas, ele é um personagem do acesso do Manaus. Cumprimentem e não esqueçam de Braulio da Silva Machado, de Kleber Lúcio Gil, de Alex dos Santos, de William Steffen, o quarteto de árbitros que reforçou o Manaus nessa decisão e que é avalista com 2 erros clamorosos de uma vitória exagerada e que dá a classificação ao Manaus, Bruno Mucchi. Jogadores do Caxias, alguns já saíram, Foguinho, Jean, cabisbaixos, foram para o vestiário. Vai sair o Márcio Jonathan por aqui, jogador da equipe Grená. Não, tava aqui pensando, né, cara? Tem uma música que os caras do Grêmio falam assim: 1 minuto de silêncio para o Caxias que tá morto. Oh, 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 1 minuto de silêncio para o Caxias que tá morto. Oh, oh, oh. Agora o desabafo é o seguinte: o Caxias contrata mal demais, velho. Contratou um jogador de Série A. Contratou um jogador que não consegue ganhar nem na balada, cara. Vai ganhar como da gente aqui? A gente atacando igual o índio. Esqueceram, denominaram nós de índio, mas esqueceu que o índio ataca o tempo todo. E aí tá o resultado, quem fala demais dá bom dia. Infelizmente, não deu para o Caxias. O time perdeu a chance de voltar à Série C, Rodrigo. Fez boa viagem de volta lá de Manaus? Fiz sim, Shirley. Obrigado. Uma boa e uma longa viagem trazendo essa notícia ruim, né? De novo, o Caxias bateu na trave em busca desse acesso. O time tinha a vantagem do empate, mas viu o sonho do acesso desmoronar no segundo tempo. Mais uma frustração para a torcida Grená no momento decisivo. O silêncio. Quebrado pela confiança que resistiu aos 4.400 quilômetros de viagem. O motivo maior é a paixão pelo clube que a gente tem, né? Isso ninguém pode falar do Torcida Caxias para reunir 60, 100 torcedores aí e na Arena Amazônia para o acesso. Uma galera de fé atravessou o país para não deixar o time sozinho em meio à multidão que foi chegando. O Caxias vem de anos difíceis, a torcida vem sofrendo bastante. E eu acho que o acesso é um divisor de águas para a continuidade e melhoria do clube. E ele esteve tão perto. Logo aos 8 minutos, Taiberson recebeu de Muriel e completou para as redes. Em posição irregular, gol anulado. O Caxias pediu pênalti no choque entre o goleiro Jonathan e o volante Foguinho. O coração bate, tá disparando, mas vamos lá. Pra cima do Manaus, Taiberson teve outra chance de ouro. Bateu na trave. Os gols perdidos fizeram falta. Quando o Manaus começava a dar sinais de desgaste em função do forte calor, um jogador encontrou forças para adiar o sonho do Caxias e fazer a alegria dos 44 mil torcedores que quebraram o recorde de público na Arena da Amazônia. Matheus Oliveira rolou para trás e encontrou Rossini. Ele acertou a trave antes da bola entrar. 26 do segundo tempo. O fim da vantagem construída pelo Caxias no centenário. O camisa 10 Manauara aproveitou o vacilo da defesa Grená para fazer o segundo dele. A bola passou, eu não alcancei ela, até se eu alcançasse, quem sabe fizesse gol contra, então aí não foi nem falta de comunicação, acabou passando e o cara jogou de novo para dentro da área e o cara tá bem posicionado e fez o gol. O Caxias foi pro abafa e pediu mais um pênalti no toque do zagueiro Márcio. Estava 2-0, se a gente fizesse 2-1 levava para os penais. Então nós tínhamos uma chance claríssima ali, estava no fim do jogo. Lógico, o time se desesperou por estar querendo muito, né, o resultado. E na desorganização sofreu o terceiro, Matheus Oliveira, para sacramentar o acesso do Manaus. Sem Diego Miranda e Eduardo Diniz expulsos, não deu para fazer mais nada numa tarde em que restou o vazio.
É mais um tropeço para a coleção. Ano passado, o Caxias também caiu na fase decisiva da Série D. A direção avaliou a segunda eliminação consecutiva. Para chegar nesse momento, se passou por muito trabalho, se sacrificou muita coisa, se caminhou num fio da navalha para poder tentar fazer esse acesso. Se apostou em tudo que podia, se agarramos em tudo que deu. E não conseguimos, cara. Eu acho que nós temos que ter grandeza nessa hora e saber perder e saber engolir tudo que tu tem de agora, o que está passando na tua cabeça, os teus sentimentos. A atmosfera em Manaus no sábado foi tensa do início ao fim. Durante a partida, o atacante Diogo Dollen bateu de cabeça no joelho do zagueiro Jean. O jogador do Manaus teve uma convulsão em campo, precisou deixar a arena da Amazônia de ambulância. O jogo ficou parado por 10 minutos. Ele já estava consciente quando foi levado para um hospital. Dramática também foi a saída dos torcedores do estádio. Os grenás foram escoltados por policiais militares, mas mesmo assim ficaram expostos à violência. Os ônibus que transportavam os gaúchos foram cercados por torcedores do Manaus ao som de cânticos homofóbicos. Nem a presença de PMs intimidou. Dentro da arena, a preocupação já era grande. Não havia divisória entre as torcidas e apenas 8 PMs faziam uma espécie de cordão de isolamento. Quem viajou para Manaus, infelizmente, além de amargar o resultado, ainda precisou enfrentar essa situação, Chile. Pois é, e quem não pôde viajar encontrou alternativas aí para acompanhar o jogo aqui mesmo e também sofreu com o time grená. Em dia de jogo do Caxias fora de casa, seu Leonel, de 75 anos, não desgruda do radinho de pilhas. A sala de casa vira ponto de concentração grená com a companhia do filho. Difícil foi entrevistar essa dupla e dividir as atenções com o que acontecia lá na Arena da Amazônia. Torcer faz parte de todos nós que gostamos do esporte, do futebol, né? Depois que eu comecei a escutar, eu não parei mais. Até hoje, escuto todo dia, me envolvo, gosto. A cada lance mudam as expressões. E se não tem imagem do jogo, a imaginação cumpre esse papel. No táxi, o jeito é escutar no rádio mesmo. É no rádio mesmo, não tem outra opção. Estamos aí escutando, torcendo do Caxias. Há também quem prefira estar assim em um bar com amigos e cercado de tecnologia para torcer da melhor forma. Existem diversos tipos de recursos, né? A gente vai buscando, né? Conforme o pessoal vai dando dica, tem que atender bem o cliente e ficar ligado torcendo pro resultado do acesso aí. Quando o Manaus fez os 3 gols no segundo tempo, a aflição que o torcedor achou que passaria longe dessa vez, voltou. Sofrendo um pouquinho aí? Bastante. Esse time aí só faz a gente... Tem que ser tudo na sofridão, amigo. O torcedor teve mesmo que segurar as emoções, viu? Porque o resultado parecia mais um daqueles finais de novela ou radionovela difíceis de acreditar. E é todo ano a mesma coisa, mas é o Caxias e a gente ama ele. É isso, é torcer aí para que ano que vem a gente consiga. Mas um fato me chamou a atenção, que até no meio antes da jornada, cheguei um pouquinho antes e nós falávamos no Bola na Rede em relação ao público, né? Eu dizia, olha, se der 10 mil, tá muito bem representado aí o futebol do Manaus. Parabéns ao Manaus, não só pelo acesso, que eu não esperava, mas... Tem 400%. Mais de 40 mil pessoas. 400% a previsão então, para tu ver, eu joguei, foram 3 Copa Norte e Nordeste. Mas né? tem explicação para tudo isso. Então, é isso que eu vou dizer. Eu joguei 3, 4 Copas Nordeste, joguei muito tempo ali joguei no Náutico, no Fortaleza, no CRB, no CSA, no Corinthians Alagoano. E sei a dimensão do público do Nordeste. Do Norte, que é um futebol um pouquinho inferior, a questão do Nordeste, eles são apaixonados. É fato, não, é fato, é um futebol mais fraco. E eu tenho a referência do Remo, joguei contra né? Amazonas, do Norte. Pará, sim, que mas futebol do Norte, tô falando do Norte no geral, que Pará é Norte. Então, o futebol paraense é muito forte. Um clube de 6 anos no Nordeste, na Bahia, que tem muito público, não bota um clube de 6 anos que é o Manaus, que eu esperava 10 mil pessoas, se juntasse a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Inter, do Grêmio. Lá, né? Até os próprios gaúchos xingando os gaúchos, né? Mas eles conseguiram mobilizar uma cidade que a capital é muito maior que Caxias, evidente. Botaram mais de 40 mil pessoas num estado onde o futebol não está entre os 15 melhores
estaduais, nem aparece no mapa dos estaduais o futebol de Manaus. E os caras colocaram mais de 40 mil pessoas, cara. Mais de 40 mil pessoas. Um clube de 6 anos. 6 anos! 6 anos, sabe o que é 6 anos de existência? O Caxias tem 84. O Caxias tem 84 e não consegue colocar mais 5 mil. Eu fiquei, olha, boquiaberto. Eu esperava um público 10, 12 mil, mobilizando Mas é que tem toda. circunstâncias Mas que aí criaram, o que. né, Rafael? Exatamente. O Caxias falou, o Caxias não tem colocado 5 mil. O Caxias, o quê? 2009, 10 anos. Colocou 30 mil pessoas no Estádio Centenário contra o Guaratinguetá. Não tem mais, né? Acho que essa mobilização. Não sei. Aquela mobilização foi diferente, porque aquela foi uma mobilização da cidade. O Caxias tem 84 agora. Tudo bem. O Caxias tem 84 anos. Foi estado contra estado. É isso aí, Luizinho. Aqueles foguetinhos que soltaram aqui, olha a repercussão que deu. Até agora tá chorando no cantinho. Esses que soltaram o foguete, deve estar chorando ajoelhado no cantinho. Eles conseguiram mobilizar o estado inteiro, cara. Parabéns, ó. Um clube de 6 anos, que é o Manaus. Manaus tem 6 anos, colocou 45 mil. A gente nem se somar Jacone, Centenário, Brasil Farroupilha, Novo Hamburgo, o gauchão todo não dá 45 mil. Cara. Impressionante. Um clube do interior. E aí ganhou o jogo, né? Capital, mas... Sim, aí ajudou, né? Da periferia do futebol, né? Claro. Aí quando o Caxias estava controlando o jogo, 0-0 até os 25 minutos, né? A gente mais escutando do que vendo. E de repente o Caxias toma o gol e derrete em campo. Literalmente. Desliga os motores, apaga os motores. Toma um segundo gol que, se eu tomar na segunda-feira no Bomboneira lá, eu vou brigar com o Luiz, nosso goleiro, de soco. Brigar de soco com ele, né? Um gol de lateral dentro da pequena área. Dá uma cabeçada. Nós vamos discutir feio, Então segunda-feira eu vou lá pra evitar isso. Não, mas não toma esse gol, né? Não, ele não vai tomar. Não vai tomar esse gol, porque gol de lateral numa final. Vai saber, né? Numa final, Luizinho. Se leva numa final de profissional, aí não pode levar nós tomamos vários piores. Agora, tu imagina, aí toma o segundo e aí desligou mesmo. Já tava tomou o primeiro, desligou os motores, aí ficou só parando. Aí tomou o terceiro. Agora, tudo que nós falávamos em relação a uma decisão, o Caxias era mais time, o Caxias não matou aqui. Podia ter sido 2-3-0 aqui, poderia. O Caxias não fez.